Quando se fala em uma boa comunicação, normalmente ela está relacionada ao autoconhecimento. Quem se conhece bem, conhece os pontos fortes e os fracos também. Consegue se preparar melhor, ser mais fiel a si mesmo e passar as informações com mais verdade. Isso faz com que a pessoa ou as pessoas que estão do outro lado sintam essa verdade do que está sendo falado, gerando automaticamente credibilidade. Quem conversa mais com a gente sobre esse assunto é o especialista em ciência da felicidade, Lucas Penteado. Tudo bem, Lucas? Olá, Elaine, boa noite, tudo bem? Tô aqui no meio do trânsito, mas tô feliz. Vamos fazer isso acontecer. Para quem não sabe, o Lucas estava vindo para cá, mas aí teve um acidente na pista, não com ele, e aí ele ficou preso, então a gente está entrando por internet, tecnologia nos ajudando, né, Lucas? Com certeza, com certeza. Falar um pouquinho sobre essa parte de comunicação, com um ponto muito importante que a gente sempre diz para as pessoas. Tem muita gente no mundo que quer se comunicar parecendo com alguém. Eu quero me comunicar, mas eu quero parecer com a Elaine, que apresenta maravilhosamente o programa. Eu quero ter o mesmo jeito dela de falar. Eu quero parecer com o Lucas, que está sempre falando sobre felicidade. Eu quero parecer com o ciclano que eu vi no Instagram. E isso, muitas vezes, faz com que a comunicação da pessoa não flua. Ela gasta a energia psíquica dela para tentar imitar alguém, sendo que ela poderia ter gasto isso simplesmente para falar do jeito que ela é, né? Sendo mais autêntico possível. E esse é um ponto fundamental que eu tenho tratado muito em várias empresas, em vários treinamentos. Você é você falando ou você tenta ser alguém, né? Porque isso gasta muita energia. É muito interessante porque eu dou aula para cursos de comunicação, né? E alguns alunos, quando vão falar na frente da câmera, eles impostam a voz. Eu digo, não é assim, não é aeroporto, né? Se você impostar a voz, você deixa de ser você. E aí quem está em casa se incomoda, não sabe por que exatamente, mas incomoda porque tá fake a coisa, né? E tem algumas pessoas que são nossos amigos e nos conhecem. E chega a ser engraçado. Você fala assim, mas o que aconteceu com você que na entrevista você estava falando esquisito? Você sempre falou normal e de repente na entrevista você começou a falar mais grave, mais pra dentro e tentou fazer algo que normalmente isso vai te deixar mais nervoso do que à vontade, né? E esse plano de estar à vontade, ele é fundamental para que a gente consiga emitir a nossa mensagem com total verdade. E aí tem um outro ponto, né, que eu sempre digo. Pessoa, se você treinou aquilo que você vai falar, se você conhece sobre aquele assunto, se você tem domínio sobre aquele assunto, você não precisa criar um carnaval gigantesco para falar dele. Bastam 3 ou 4 frases boas que possam guiar o seu processo. A frase certa, no momento certo, é sempre melhor que qualquer frase em qualquer momento. Essa estava treinada também. Tem muita gente também, né, Lucas, que decora o que vai falar, né? E aí fica uma coisa muito, assim, mecânica, né? Fica uma coisa automática e aí as pessoas nem prestam atenção, porque fica aquela mesma voz o tempo todo, né? Porque tá tão inseguro, tá com tanto medo, nem respira direito, né? E aí se esquece uma vírgula, esquece tudo, né? E a respiração também é muito importante. A pessoa, quando você fala, nossa, nem conseguiu respirar, a pessoa sai extremamente cansada e fala, eu não sei o que aconteceu. Não, mas era só respirar. E muitas vezes a prática, como ela é pouca, a gente vai ficando cada vez mais didático em ensinar isso para as pessoas. Em dizer, não fique nervoso ao dar uma entrevista, não crie um plano de falar sobre 1 milhão de coisas. Às vezes você tem tempo para falar sobre 3 ou 4 pontos. O importante é você ter conhecimento sobre aquilo que você vai falar e estar tranquilo para as perguntas que podem vir. Então a preparação é muito mais importante que a impostação vocal, do que o jeito que você vai estar. E aí é algo que eu gosto muito de dizer para as pessoas. É importante sim estar bem vestido, ter uma roupa bacana, mas se sentir à vontade. Se tiver alguma roupa pegando, alguma coisa que você não está à vontade com aquilo vai tirar a sua atenção. Então, a atenção tem que estar só no conteúdo, né? Na forma como você vai fazer, essa forma tem que ser a sua, a mais autêntica. Se puxar o R, for maringaense, falar porta, não tem problema, faz parte do seu dia a dia, né? Quanto mais autêntico você for, mais as pessoas vão te ouvir. Isso que você falou da roupa é super importante, né, Lucas? Quando eu trabalhava na reportagem, a gente às vezes ia a um local, sei lá, um sítio, ou algum local que ia pegar a pessoa trabalhando, daí chegava lá, ela colocou a roupa de missa, porque ela ia aparecer na TV, né? A roupa de domingo, dia ao culto, dia à igreja.
E aí a gente falava, não, mas não dá, porque a gente tem que mostrar o seu dia a dia, a sua realidade. Ah, mas eu achei que porque eu ia aparecer na TV eu precisava estar com uma roupa diferente, né? Então é isso, é representando a realidade, trazendo o seu dia a dia. Porque isso também vai deixar a pessoa mais tranquila, né? Exato. O conforto que eu tenho nos meus sapatos nesse momento é muito importante, né? Para eu poder falar tranquilo, poder estar no momento tranquilo, é importante que eu não tenha sentido nada de diferente, né? E quando a gente fala disso, a gente fala de dois tipos de comportamento, que é o nosso comportamento natural, que é aquele que a gente faz durante o nosso dia a dia e não se sente pressionado por isso, e o nosso comportamento adaptável. Nós nos adaptamos para algumas situações, mas quanto menos eu me adaptar, melhor eu vou ser. Quanto menos eu adaptar a minha forma de ser, mais fácil vai ficar meu dia a dia, mais verdadeiro vai ser a minha forma de lidar com as pessoas. E isso traz resultados incríveis. Esses dias um amigo falou assim, Lucas, você conseguiu muita coisa na sua vida porque você fala muito bem. Aí eu falei para ele, eu falo muito bem porque eu consegui muita coisa na minha vida. Eu consegui ler muito, estudar muito, ter muitas experiências. Esses dias eu peguei minha primeira entrevista na TV e falei, gente do céu, como eu era medroso, né? E depois de 200 entrevistas a gente fica mais tranquilo mesmo, né? Mas é experimentar, e é isso que eu gostaria de deixar para as pessoas. Tenta, né? Se prepare com conteúdo e se mostre, vai para frente das câmeras, tenta fazer algo que as pessoas possam ver você e que você possa se ver também. Uma outra dica, né, Lucas, de autoconhecimento é o seguinte, não fale em frente ao espelho, se grave falando e se assista. Porque você tem que ter o feedback assistindo você. Porque se você fala só em frente ao espelho, o negócio só vai. E você não vê o resultado disso, né? Essa é a forma também de você ir melhorando, né? Exato. Essa dica é importantíssima. Quantas vezes a gente se assiste e fala, nossa, mas eu gaguejei naquela palavra de novo. Teve uma palavra uma vez que eu fui fazer uma entrevista com você e a palavra não saiu antes de eu entrar no ar. Eu não sei se você lembra disso. A palavra ela não saía antes de entrar no ar. E eu fiquei treinando. Chegou na hora, ela saiu. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu fui lá ver o vídeo várias vezes para falar, deu certo. A palavra saiu. Era bem isso que eu queria falar, deu certo. E já teve momentos que eu não me preparei e a palavra não saiu. E aí é hora de você conseguir também se dar um feedback, né? Se você está falando e tentando analisar ao mesmo tempo, o seu cérebro não vai estar focado nisso. Agora você assistir no vídeo com certeza dá muito mais resultado, é isso mesmo. E uma coisa muito legal também, Lucas, é a pessoa não querer ser perfeita, né? Não precisa ser perfeita, né? Faça o seu melhor. Se a palavra não sair, não tem problema, na próxima sai, né? A pessoa às vezes tem um sarrafo muito alto para o seu próprio julgamento e não precisa disso, né? Com o tempo a pessoa vai melhorando e tá tudo bem. Esse dia eu dei um exemplo sobre o Steve Jobs. O Steve Jobs foi fazer um discurso numa faculdade. E naquele dia o Steve Jobs não foi com um slide preparado. Ele foi com um texto escrito e ele leu o texto. Não há vergonha nenhuma em você ler um texto se a sua melhor forma de se expressar for da escrita. Né? Não há vergonha nenhuma de você ir para uma entrevista com uma cola se as Lucas travou um pouquinho. Os pontos são fundamentais para que a gente tenha um bom resultado. Legal, só vamos retomar esse finalzinho, então, que não tem problema nenhum levar uma colinha, né, Lucas? De forma nenhuma. Se você não quiser levar a cola para dentro do estúdio, não tem problema, você deixa ela ali fora. Mas é importante você estar tranquilo quanto a isso. É isso aí. Lucas, obrigada pela sua participação, viu?